Bom dia, pessoal. Né? É muito bacana estar tendo a oportunidade de estar aqui em Porto Alegre. Né? É engraçado porque eu sou aqui do Rio Grande do Sul, eu moro aqui em Caxias do Sul, do ladinho. Oi, Fê. Mas eu acabam aparecendo poucas oportunidades para vir bater papo e, puxa, Caxias do Sul está 1 hora e pouquinho aqui de Porto Alegre, é muito bacana estar aqui. Eu queria falar com vocês sobre o CQRS, né? Eu vou falar um pouquinho sobre um projeto, depois eu vou para os slides, onde tem a apresentação e tudo mais. Mas eu queria falar sobre o projeto que eu estou trabalhando, onde eu estou aplicando o conceito e o padrão. Né? Esse aqui é o produto que eu estou trabalhando atualmente. É um projeto que ainda é de laboratório, mas já está online. Então, se alguém quiser acessar depois, www.mubble.com. Vocês podem ver que eu estou rodando ele em cima de um browser. Né? O pessoal de games pode dizer que eu estou rodando 3D, utilizando Unity ou coisas do gênero, mas não é nada disso que está acontecendo. Tá? Na prática, esse 3D que eu estou fazendo aqui, desse ambiente, né, ele manda informações para a cloud, no caso a cloud se chama Azure. Né? No Azure eu recebo informações do browser e eu devolvo uma imagem renderizada. Então, o que vocês estão vendo aqui, na verdade, é um JPEG que vai sendo atualizado. Né? E, em função de ser um JPEG que vai sendo atualizado, eu consigo colocar esse cara a rodar em qualquer device que consiga rodar JavaScript de uma forma aceitável. Então, eu consigo colocar ele em Windows Phone, iPhone e todos os outros fones possíveis aí. E isso aqui, eu não sei se vocês... Não sei se eu consigo passar a complexidade associada com esse processo, mas eu estou gerando uma imagem em tempo real, renderização, e devolvendo essa imagem para cá. E como que isso é possível? Quais são as práticas? E aí eu chego no conteúdo da nossa apresentação de hoje. Bom, antes de mais nada, teria bem mais ainda, na verdade, para complicar eu trouxe lá para o final. Deixa eu voltar, isso aqui nós temos um preview do que nós vamos discutir. Ok. É longo. Eu acho que no dia que eu descobrisse onde é que é a tecla Home aqui no teclado do Apple, eu vou ficar feliz, mas tudo bem. Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, nossa palestra hoje é sobre CQRS. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse pattern, que eu considero fundamental. Para quem não me conhece, permitam que eu me apresente. Meu nome é Elemar Júnior. Eu trabalho com P&D numa empresa gaúcha chamada Promob, que faz um software para projeto de ambientes que as lojas de imóveis utilizam aí no país. Eu tenho um blog relativamente movimentado, de uns tempos para cá ele está um pouco mais parado do que o normal, mas eu prometo reativar. Tá, Fefe? Tenho um bom repositório de exemplos no GitHub também. Né? Então, quem quiser dar uma olhada, pode acessar no GitHub. Tem um podcast que também está voltando à ativa agora. E eu fui reconhecido há pouco tempo, quer dizer, há pouco tempo não, já tem 2 anos, como Microsoft MVP em C#. Né? Embora minha linguagem de programação no dia a dia seja C++, a maior parte das colaborações que eu faço com a comunidade são relacionadas com C#. E o que é uma coisa bacana, porque mostra também o espírito da Microsoft, porque vocês podem ver que eu sou um Microsoft MVP, eu não trabalho na Microsoft, isso é só um reconhecimento, mas eu estou aqui utilizando um device da Apple e eu não peguei fogo por isso. Né? Isso é safe, né? Então tá tranquilo. Eu já usei esse cara dentro da Microsoft no Brasil, então é bem seguro e mostra esse posicionamento que a Microsoft vem falando tanto sobre a abertura dela para poder usar devices. Dentro da empresa o pessoal me enxerga mais ou menos assim. Tá? Isso na verdade é a forma como eu prefiro me enxergar, né? Mais magrinho, cientista maluco e tal. CQRS, antes uma pergunta. Quem aqui já aplicou o pattern ou conhece o pattern CQRS na prática? Algumas pessoas. Quem nunca ouviu falar sobre CQRS no primeiro contato hoje? Maravilhoso. Então, qualquer coisa que eu falar, vocês vão aceitar e eu estou salvo. Salvo por 2 ou 3 aqui que não vão tentar me corrigir de bate-pronto. Então, CQRS, gente, é um acrônimo para Command Query Responsibility Segregation. Né? Ok, não agregou muita coisa. Se você programa orientado a objetos, você já ouviu falar sobre um princípio de programação orientada a objetos que diz que você deve separar comandos de queries. Command Query Separation, certo?
Se você tem um método, se o método altera o estado do objeto, vamos descer um pouco o nível aqui, porque estamos num grupo selecionado, mas se você executa um método contra um objeto, esse método altera o estado do objeto, esse método, a princípio, não deveria ter um retorno, ele não deveria se comportar como uma query. Se ele faz uma alteração de estado, ou seja, se é um command, ele não deveria retornar estado. Logo, ele não deveria se comportar como uma query. Isso, como princípio básico, é violado por maior parte das pessoas que, quando faz um método save, por exemplo, salvar, faz esse método save retornar um bool, para indicar true ou false. Só aí você já violou o princípio, né? A princípio, se você fosse regulado direitinho o princípio, esse teu método save deveria retornar void, né? E se por acaso algo desse de errado, você deveria lançar uma exception. Beleza? Mas quando você fala sobre Command Query Responsible Segregation, o que está dizendo é o seguinte: em arquitetura, principalmente arquiteturas web, não se aplica só a arquitetura web, mas no caso é onde eu vejo isso mais aplicado, ele trata de você reconhecer que eu tenho comandos, ou seja, eu tenho operações que eu vou executar contra o servidor que vão provocar uma mudança de estado, né? Se você é adepto de REST, são todos aqueles seus verbos não safe, né? Post, put, patch, whatever. E você tem métodos que vão ter o único princípio, o único objetivo de retornar dados. E esses caras são queries. Quando você fala sobre Command Query Responsible Segregation, você está falando que você vai admitir responsabilidades e, indo um pouco mais adiante, modelos independentes para a execução dos seus commands e das suas queries. Está abstrato pra caramba, né? Está difícil. Vamos descer um pouco mais o nível para ficar um pouco mais fácil. Então, command, query e segregação de responsabilidade. Antes de mais nada, é um pattern. O que eu quero dizer com sendo um pattern? É um pattern de arquitetura. O que eu quero dizer com sendo um pattern de arquitetura? Ele não está vinculado a nenhuma tecnologia. Certo? Então, não interessa qual a tecnologia que você utiliza. Se você, como é um pattern, você pode aplicar esse cara nessa tecnologia de uma forma adequada ou não. A pergunta é um pattern que eu devo sair utilizando? É um pattern associado a uma boa prática? Não. É um pattern que existe para resolver determinados cenários. E, nesses cenários, ele é muito bem aplicado. Em outros cenários, você adotar CQRS pode trazer overplating, você pode estar trazendo complexidade desnecessária. Então, não estou recomendando, por favor, que a partir de amanhã a gente mude nossas arquiteturas para a adoção desse pattern, porque ele traz complexidades que podem não ser das mais ajustadas. Então, quando que eu vou usar isso aqui? Primeiro, vamos ter uma visão mais clara do que isso quer dizer. O slide, o projetor não está ajudando, mas eu tenho uma série de posts no meu blog. Aliás, quem quiser me seguir, gente, elemarjr no Twitter, elemarjr.net na internet, elemarjr no Facebook, elemarjr no LinkedIn, elemarjr em todos os lugares. Mas, enfim, o que eu estou vendo aqui como diagrama, não sei se está tão claro aqui, arquiteto adora um diagrama, né? Mas, basicamente, eu estou vendo aqui o seguinte, ó, eu estou presumindo que eu vou ter no meu sistema uma UI, essa UI, por sua vez, vai executar operações contra o meu domínio e eu vou segmentar o meu domínio num modelo de comandos e num modelo de consulta. Essas operações no meu modelo de comandos vão persistir dados num repositório, ali está banco de dados, mas assume aqui como sendo um repositório, e esses caras vão estar disponíveis para o meu modelo de consulta. O que é interessante, que aqui não está tão claro, é que o meu modelo de comando ele é fundamentalmente diferente do meu modelo de consulta. Ele pode ser fundamentalmente diferente do meu modelo de consulta. Inclusive, aqui o diagrama não tá tão visível, mas o modelo de comando é onde você acaba tratando e reconhecendo ligação entre as entidades. E no modelo de consulta, você vê uma estrutura um pouco mais plana, onde você daqui a pouco abandona essas ligações. Vamos tentar trazer isso de uma forma prática, para ficar de uma forma um pouco mais expressiva nisso aqui. Digamos que você vai fazer uma API, daqui a pouco para rodar em cima de um dispositivo embarcado, que seja, né? Para você submeter um exemplo, eu sou super criativo nos meus exemplos, tá? Você vai submeter um pedido. Todo mundo fala de pedido, mas ok. Mais natural do que falar de pedido, falar sobre uma grande instituição financeira. Depois eu dou um exemplo ali da grande instituição financeira. Mas vamos lá. Você vai submeter um pedido. Geralmente você vai submeter esse pedido como no modelo de pedido? Você vai passar esses dados para o servidor e o seu modelo vai ter lá os pedidos e os itens de pedido, certo? No modelo que você está subindo,
é natural que você faça, nesse comando que você está persistindo aqui, é natural que você envie, por exemplo, os valores do seu pedido estejam estratificados nos itens. Você tem os itens de pedido, você não tem uma totalização no seu objeto pedido. Você tem os itens de pedido e você não tem uma totalização. Certo? Isso é natural, por questão de consistência e tudo mais. Só que quando você for consultar, quando você for buscar a consulta, para verificar quais foram os pedidos que foram feitos, você vai ter esses pedidos que foram feitos, você vai querer ter uma totalização do valor do pedido. Correto? E aí vem a questão. Por padrão, se nós formos pensar em persistência, se nós formos puritanos, se nós formos reconhecer até onde eu sei, 5 formas normais, mas eu sei que já existem 7, e academicamente já se falam em 9, mas se você for reconhecer toda essa normalidade, na prática, na sua persistência, onde você está persistindo a entidade do pedido, você não vai estar totalizando lá. Você vai manter os valores individuais nos itens de pedido. Correto? Gente, por favor, sejam mais interativos. Eu acordei às 5 horas da manhã para estar aqui com vocês. Correto? Ok, está meio mal animado, mas vamos embora. Ok. Só que daí eu faço uma pergunta para vocês. Quantas vezes você faz uma consulta? E quantas vezes você faz uma query? E quantas vezes você executa comandos que vão colocar pedidos na base? A tendência, pelo menos na prática, para mim, mostra que você executa, em média, e agora com toda a estatística possível, né, 15 vezes mais consultas do que você executa comandos. Ou seja, você consulta muito mais do que você faz comandos. Correto? E aí vem a pergunta, por que, diachos, a gente acaba subordinando a nossa estrutura de armazenamento ao comando e não à consulta? Por que a gente acaba performando que nosso banco de dados não tenha, por exemplo, aqui é um exemplo ridiculamente simples, mas por que eu não salvo a totalização do pedido para poder retornar isso mais rápido? Por que toda vez eu executo um sum, se você executa esse sum? Ok? Por que você faz isso? Por um dito de consistência e tudo mais. Só que o que CQRS traz de uma forma simples, e vejam como um pattern é só um nome novo para uma coisa velha, é admitir que você pode ter modelos, certo? Você pode ter ali do lado um modelo de consulta que é diferente do modelo de persistência. Uma lógica de consulta que é diferente da lógica de persistência. Mas isso ainda não diz para mim quando que eu vou usar. Vamos usar alguns cenários aqui. Um dos cenários de aplicação para CQRS mais famigerados, mais vistos, é quando você tem uma necessidade de colaboração. Agora deixa eu adotar um tom acadêmico, porque afinal de contas estamos dentro de uma universidade, e vamos ver isso aqui. Quando múltiplos agentes, humanos ou software, usam ou modificam um conjunto limitado de dados, querendo ou não colaborar com ou sem regras definidas. Ok. Outro cenário, quando eu tenho envelhecimento potencial. Ou seja, já que em um ambiente colaborativo, uma vez que um dado tenha sido apresentado para um agente, esse mesmo dado pode ter sido alterado por outro. Vamos pegar um exemplo simples aqui. Eu vou pegar esse cara aqui, vou passar e vou propor para vocês esse cenário aqui. Imagina que nós tenhamos hoje uma corrida absurda por lugares de assentos num avião. Todo mundo que está aqui, na Uniriter hoje, resolve pegar um mesmo voo que tem 100 lugares disponíveis. O que vai acontecer quando você entrar naquela interface, né? Quando você entrar naquela interface lá do aeroporto para tentar selecionar o assento? Aquela consulta que está trazendo, aquela query que retornou para você a disponibilidade dos assentos, certo? Quando você selecionar um assento e submeter, e você gerar um command para poder executar esse processo, há uma grande possibilidade de, quando esse command estiver sendo processado, que aquele assento que você tinha selecionado já tenha sido selecionado por outra pessoa. Você tem envelhecimento potencial aqui. Hoje isso não é problema, porque o número de pessoas que está escolhendo assento é mais ou menos proporcional ao número de pessoas que estão no voo, quando não tem overbooking. Mas, enfim, fundamentalmente, o conceito é esse.
Agora, imagina que você tem, sei lá, 10, 15, 50, 100 pessoas tentando fazer essa operação ao mesmo tempo. Para cada 10, 15, 50, 100 pessoas por assento, tentando executar essa ação. A chance de você ter conflito e você ter bloqueios contínuos é muito grande. Então, o que acontece? Uma alternativa para esses cenários é que você desenvolva um agente que, no lugar de você perguntar qual é o assento que você quer sentar, você diga, ok, qual é a característica do assento em que você quer sentar? Aí você vai dizer, eu quero sentar no corredor, eu quero sentar na janela, eu quero sentar no... Ninguém quer sentar no meio, mas enfim, eu quero sentar ali no meio, ou estou viajando com alguém e quero 2 assentos lado a lado. E aí eu mando esse comando para o meu servidor, ok? O meu servidor vai pegar esse comando, vai interpretar esse comando e vai executar esse comando. De forma a encontrar o primeiro conjunto de assentos que atenda às características que foram ditas. E como query, eu vou estar retornando o quê? O assento que está disponível. Ou seja, eu fragmentei um modelo de comandos e um modelo de consulta. Esse é um dos cenários. Aliás, é o cenário acadêmico, mas para mim é o mais inútil, porque na prática nós não temos isso com tanta frequência. Agora, o que é realmente ferrado acaba sendo a terceira causa, que é essa aqui, que é quando eu tenho necessidade de disponibilidade e tolerância a particionamento de forma indispensável. Para tornar a coisa um pouco mais evidente, vamos trazer isso aqui para a prática. Primeiro, vem a pergunta. Quem aqui não conhece o CAP Theorem? Não conhece? Sejam honestos. Perfeito. Muito obrigado. O CAP Theorem, ele é a principal razão, depois da minha ex-esposa, de eu ter perdido os cabelos que eu tenho. Que eu não tenho mais, no caso. Ele fala o seguinte, eu tenho 3 atributos que são desejáveis a um sistema de dados. Esses 3 atributos são consistência. Quem não quer que os dados estejam consistentes? Imagina você chegar para o cliente e dizer assim, cliente, meu sistema é inconsistente, vai estar mais ou menos certo, eventualmente. Ok? Eu quero ter disponibilidade, eu quero poder acessar o serviço, eu quero que o serviço responda, e eu quero ter tolerância a particionamento. Dos 3 são mais difíceis de explicar. Significa o seguinte, ó, você vai fazer balancing, lá no caso com Azure, olha que lindo, você vai fazer balancing, você vai colocar 4 ou 5 máquinas para responder UI. Daí você, pô, beleza, eu tenho mais 4 ou 5 máquinas para poder responder domínio e negócio. E aí eu tenho um servidor de banco de dados. O que vai acontecer? Esse servidor de banco de dados, se eu tenho essa necessidade toda de máquinas na frente rodando, mais cedo ou mais tarde, esse servidor de banco de dados vai sentar. Concorda? Ele não vai conseguir atender a demanda de todo mundo. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Bom, vamos fazer... O pessoal de nuvem adora isso. Vamos botar escalabilidade horizontal, vamos botar um segundo banco de dados do lado. Bom, se você vai botar um segundo banco de dados do lado, não adianta nada se estiver acessando a mesma unidade de armazenamento. Certo? Então, você vai estar com 2 unidades de armazenamento. Se você está com 2 unidades de armazenamento, aí tem a seguinte questão. Elas podem estar com dados quebrados, uma armazena uma parte dos dados, outra armazena outra parte dos dados, aí você vai ter que ter uma estratégia de sharding, felicidade e sucesso para você nisso, ou você vai ter que estar com os dados replicados. E se você tiver com os dados replicados, o que vai acontecer é que existe um tempo para executar essa réplica. E esse tempo para executar essa réplica quer dizer o seguinte, se você quer garantir consistência, você só vai disponibilizar dados quando os dados estiverem replicados. E se você quer, né, fazer isso, você vai ter que abrir mão da disponibilidade. Eventualmente, o teu serviço vai demorar um pouco para responder, porque ele está atualizando e sincronizando as bases. Então, o que o CAP Theorem diz é o seguinte, ó, desses 3 atributos desejáveis, você pode escolher só 2. Olha que legal. Ele diz para você o seguinte, ó, se você quer consistência e disponibilidade, você esqueça tolerância a particionamento. Que lindo, né? Se eu tenho um sistema para poucos usuários, hoje em dia com hardware que se tem, esse poucos é na casa dos milhares, tá, gente? Não vamos tornar... Se você tem um sistema para ser acessado na casa dos milhões, ou se você tem um sistema com processamento intenso,
compute bound intenso, que nem aquele cenário que eu estava mostrando para vocês, que a princípio não está rodando ainda, mas é para rodar em 36 países, 24 por 7, aí a coisa começa a ficar complicada. Então, quer dizer, eu preciso ter tolerância a particionamento. Vamos ver o que mais que eu tenho. Se eu quero ter tolerância a particionamento e consistência, eu abro mão da disponibilidade. Ferrou. Imagina, eu estou fazendo um sistema para projeto, para end user, que vai rodar em iPhone e tudo mais, não posso ter isso. E aí vem o terceiro cara, que é o bonito da história. Se eu quero ter disponibilidade e tolerância a particionamento, o cara que eu abro mão é a consistência. Nem pensar. O que eu estou querendo... Vamos repassar o seguinte. Ó. Você sabe qual é a diferença entre... De um acadêmico agora, um acadêmico falando. Sabe a diferença entre teoria e teorema? Teorema é uma teoria comprovada. Ninguém discute. Você pode discutir uma teoria, mas, por favor, não perca seu tempo discutindo um teorema. Tem um teorema... Acadêmica, sendo um pouco mais rigoroso, teorema é um pouco mais do que isso, tá? Mas tá bom. Cara, tem um teorema, algo que a ciência diz que não deve ser discutido, mesmo que a Oracle e a Microsoft jurem ao contrário, que dizem que se você quer ter disponibilidade, você quer ter tolerância a particionamento, você vai ter que esquecer da consistência, querido. Isso significa, para quem é que se formou em ciências da computação? Uma galera, beleza. Para quem se formou em ciências da computação, isso significa que aquele acrônimo que a gente aprendeu lá na cadeira de base de dados, ACID, que eu sempre boto uma colinha embaixo para pensar assim, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, isso aí, no mundo dos milhões de usuários, não se aplica. E aí, senhores, nesses cenários que CQRS acaba entrando muito bem. Nesses cenários onde ACID não se aplica. Porque você vai dizer que é o seguinte, ok, meu sistema não está consistente. Isso não é uma frase boa para se dizer numa reunião com diretoria. Você vai dizer numa reunião de diretoria que o seu sistema vai estar eventualmente consistente. Pode, cara. Por quê? Porque o sistema do banco é um exemplo de um sistema eventualmente consistente. Também. Quando o saque vai acontecer é um pouco diferente. Mas o que eles mantêm de certo mesmo? O que está certo? Os lançamentos ou o saldo? O saldo, que é o modelo disponibilizado. Mas é um sistema eventualmente consistente, porque os dados são replicados. Vamos pegar um exemplo clássico disso e vamos avançar um pouco mais. Então, o que eu estou dizendo na prática aqui? Eu estou dizendo que eu vou me permitir que eu tenha uma estrutura de comandos, e aí vem naquele exemplo, e nesse meu modelo de comandos, que está conversando com a minha UI, eu vou persistir num banco de dados e eu vou otimizar consultas para uma estrutura de cache. Eu me permito reconhecer que o lugar onde eu armazeno os meus dados não vai ser necessariamente o lugar onde eu vou consultar esses dados. Louco isso. Mas é assim que é. Alguém que já publicou um vídeo no YouTube? Algumas pessoas já. Se você publica um vídeo no YouTube, o que acontece? Vamos pensar um pouco sobre esse processo de subir um vídeo para o YouTube. Que é um exemplo de um cara que é acessado por milhões de pessoas, tem que disponibilizar. Então, consequentemente, acredite, o seu vídeo não está num arquivinho só, num só lugar, ele está replicado para caramba. Certo? Se você usa Twitter, deixa eu dar uma notícia para vocês. Consultem o time de engenharia do Twitter, você vai descobrir coisas interessantes. Por exemplo, você vai descobrir que o Justin Bieber tem um servidor só para ele. Seguidores do Justin... Né? E nem todos os seguidores do Justin Bieber recebem os tweets do Justin Bieber do mesmo servidor, obviamente. E o Justin Bieber pode fazer um tweet lá nos Estados Unidos e esse tweet vai chegar para você daqui a pouco, daqui a 1 hora. Acredite, você é fã do Justin Bieber, você pode ficar 1 hora desinformado quanto a isso. E vocês confiavam tanto no Twitter, né? Facebook, mesma coisa. O que acaba acontecendo? Quando você sobe um vídeo para o Facebook, para o Facebook não, para o YouTube, o que acontece é que ele é recebido um comando do upload do seu vídeo, que está num formato qualquer coisa, certo? O YouTube não salva nesse formato qualquer coisa, salva no formato dele. Aliás, a Google anunciou há pouco tempo um formato novo de vídeo que é matador. Então, o que acontece?
ele tem todo um processamento para poder gerar o vídeo, e ele armazena esse resultado num banco de dados consistido. Mas ele salva também esses dados replicados em cache, em diversos outros servidores. E aí ele diz para você o seguinte, olha, estou publicando o seu vídeo, porém, o seu vídeo vai estar disponível em alguns minutos neste link. Aí você pode fazer uma brincadeira interessante, você espera um segundinho e clica no vídeo. O vídeo ainda não está disponível. Daí você aperta F5, aí o vídeo está lá. Aí você aperta F5 de novo, o vídeo não está mais disponível. Aí você aperta F5 mais uma vez, o vídeo volta a estar disponível para você. Por quê? Porque o load balancing uma hora joga você para um server, onde esse vídeo já está, outra hora joga você para outro server, onde esse vídeo não está ainda. Eventualmente, o estado do YouTube, aquela URL, e desculpe pessoal de RESTful, eventualmente aquele recurso vai estar consistente naquele endereço, vai estar mapeado bonitinho. Não vai ser direto. Ok? E assim é com tudo. Se você é cliente da Safari Books, por exemplo, que é uma excelente biblioteca online para livros, se você pedir a geração de um PDF para eles, esse processo para gerar o PDF é muito longo. Não adianta ele retornar, ok, 200 está lá. Não, ele vai demorar um tempo para poder gerar esse PDF. Esse tempo que ele demora para gerar o PDF, o que acontece? Você manda um comando para ele dizendo que você quer a geração do PDF para aquele livro, ele inicia aquele comando, e tão logo aquele livro esteja disponível, ele é disponibilizado para você. Ou seja, o modelo de consulta é diferente, o modelo de query é diferente do modelo de comando. Só que a coisa começa a ficar interessante, porque você começa a poder jogar com alguns artifícios. O que você começa a fazer aqui? Bom, o que acontece é que para você poder aguentar a escala, e gente, ó, Amazon, Azure, não interessa qual o provedor de cloud que você for utilizar, eles se baseiam nesse modelo. A menos que você esteja utilizando um banco de dados não nuvem, você esteja levantando uma estação para servir como banco de dados, se você usa o SQL Service Azure, que agora não se chama mais SQL Server Azure, mas, enfim, o nome que ele tem agora, ele funciona exatamente dessa forma. Então, o que acontece? A sua UI vai requisitar um comando. E aí vem o primeiro problema. Como é que eu faço para garantir que o meu servidor consiga aguentar aquele comando e processar aqueles comandos de uma forma a todo comando que chegou poder ser processado? Na verdade, o que faz é o seguinte, ó, a UI não manda o comando diretamente para a unidade que vai processar os comandos. Você coloca esses comandos numa fila. Ok? Aí o que você faz? A sua unidade de comandos, ela não conversa com a sua UI. Na prática, ela fica monitorando essa fila. Quando existem comandos nessa fila, ela retira um comando, executa o processamento e coloca as informações persistidas no banco de dados e coloca as informações no cache. Isso dá liberdade para que você consiga levantar mais instâncias da unidade que está processando os comandos. Ok? Então você consegue ter, aí sim, escalabilidade horizontal, porque você admite que a sua unidade que está processando o comando é stateless. Ok? Ela vai acabar pegando os comandos numa fila, que é centrada, essa fila é levinha, então você pode se dar ao luxo de ter uma fila só, e você vai ter aqui embaixo algumas workers que estão processando essa fila e estão recebendo essa fila para poder devolver, e aí estão gerando as saídas. O que acontece aqui, então, de interessante, é que depois de executar o comando, gente, a palestra é um pouquinho densa, tá? Mas, enfim, pediram algo assim. Quando o comando é processado, você tem a liberdade de colocar um evento da execução desse comando numa outra fila, que pode ser ponto de partida para outros workers que vão continuar a execução a partir daquele ponto. Por exemplo, você pode ter o comando que gera o vídeo, que bota a notificação de que os vídeos foram gerados, e, finalmente, um outro worker que vai pegar aquela notificação que está nessa outra fila para mandar um e-mail para você, dizendo que, ok, o vídeo está pronto. Escalabilidade, escalabilidade, escalabilidade. E aí você desacopla o envio do e-mail do processamento que você tinha inicialmente ali. No caso daquele software que eu mostrei para vocês antes, aquele processamento em 3D, é exatamente isso que acaba acontecendo. O que eu acabo mandando para o servidor é uma instrução do meu projeto, dizendo o que mudou, que o item mudou e tal de posição. Essa instrução entra numa fila. E eu tenho uma série de workers que estão monitorando essa fila e que pegam essa informação de alteração de estado, reconstroem aquele ambiente,
geram uma imagem de renderização e devolvem aquilo para um cache. Reparem, o meu modelo de comandos, a instrução que eu mando para o servidor não é uma imagem, mas o resultado que eu tenho é sempre uma imagem. No meu exemplo, isso fica evidente. Isso te dá a possibilidade de você começar a pensar em padrões de integração. Não só entre aplicações, mas entre workers dentro da tua infraestrutura de servidor. Porque o comando que é gerado por uma, né, que serve como input para um worker, ele pode servir como... esse worker pode colocar uma notificação de evento numa outra fila, que vai servir como comando de entrada para outro worker. E aí você consegue fazer uma arquitetura um pouco mais flexível aqui. Por exemplo, vamos dizer que você tem no seu serviço um sistema simples, um sistema de pedidos. Mas você é a Amazon. Okay? E vamos pegar aqui exemplo de arquitetura da Amazon, para poder aguentar as compras de vocês. Quando você faz um pedido no carrinho da Amazon, certo? Comprei um dispositivo para Kindle. O que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer é que o Kindle, esse seu pedido vai entrar para ser faturado. Então, ele vai entrar na fila para ser faturado. Entrou na fila para ser faturado, foi faturado, ele entra na fila para disponibilizar o seu livro para a sua rede. Entra lá, ele disponibiliza no banco de dados, entra numa outra fila que vai notificar a interface, dizendo que, ok, você já está autorizado para ver esse livro. O que é interessante nesse modelo, então, é que você consegue encadear os comandos, fazendo com que a entrada de um processo, a saída de um processo, acabe servindo como entrada do processo subsequente. E você consegue ter escala. O que é interessante é o seguinte, ó, com esse modelo de passagem, se perguntassem para mim o seguinte, eu acho que o mestre Sendia concordaria comigo. O principal inimigo do desenvolvedor se chama acoplamento. Certo? Você colocar filas entre os teus processos diminui o acoplamento entre os processos porque você adicionou uma camada extra de indireção aqui. E aí tem uma frase célebre em computação que diz o seguinte, né? Cuidado com ela. Diz o seguinte, quase todos os problemas da computação se resolvem com uma camada extra de indireção, exceto o problema de muitas camadas de indireção. Né? Que é uma coisa a se pensar. Mas o que eu estou tendo... Tipo, não estou dizendo que isso aqui seja aplicável para todos os cenários, tá? Mas nesse modelo específico, isso aí é a mesma coisa, tipo, não adote isso aqui cegamente, isso aqui não é bala de prata. Mas no caso, eu vou dar um caso para vocês o seguinte, ó, eu tenho uma fábrica na Alemanha, que é um case que eu gosto de citar sempre, fábrica de imóveis, cliente da empresa onde eu trabalho. E eu faço a pergunta para vocês. Quantas pessoas vocês acham que põem a mão no móvel entre se fazer o projeto na loja e o móvel ser entregue na casa do cliente? No móvel, na madeira. Quantas pessoas vocês acham que são envolvidas? 0. A fábrica trabalha com 100% de automação para produzir móveis. Louco isso. Certo? Mas basicamente o que eu faço aqui é o seguinte, ó, o meu software de projeto dispara uma entrada, um comando que é a entrada de projeto dentro da loja, dentro da fábrica. A fábrica tinha inicialmente um sistema de aprovação da venda. Aprovou a venda, era mandado para a produção, da produção para a expedição e assim por diante. E o processo estava encadeado daquele jeito. Por um modelo ser mais flexível, eu consigo tanto colocar lado a lado processos e fazer escalonamento horizontal, como eu consigo ter tomadas de decisão para enfileirar e tal. Mas o que eu consigo fazer fundamentalmente aqui nesse processo, também, foi que um belo dia, o dono da fábrica chegou para nós, falando em alemão, obviamente, que ele queria diminuir o tempo de entrega dos móveis dele. E nós demonstramos por A mais B que não teria como diminuir, porque ele já estava trabalhando no ótimo. E ele disse, gente, 98% dos meus pedidos são aprovados. E hoje a minha aprovação demora 2 dias, eu sei que ela é lenta. Então, mas mesmo assim eu ainda quero reduzir o tempo de entrega. Então nós vamos fazer o seguinte, eu não vou mais pedir para vocês esperarem a aprovação do faturamento para poder iniciar a produção. Iniciar a produção junto. O que a gente fez? A gente pegou o processo de produção que estava ouvindo uma fila que saía do faturamento e fez ele ouvir direto a fila que chegava da loja. E eu não tive que mudar nenhum dos 2 componentes.
Então, nesse caso, esse nível extra de indireção me salvou a vida, mas geralmente o que acontece é exatamente o contrário. Mas vamos pensar, então, retomando a coisa para a linha do CQRS. CQRS, em resumo, significa que você vai ter, você reconhece que você tem comandos, que você reconhece que você tem queries, e você admite que você tem responsabilidades segregadas. E que você se permite que o modelo de processamento dos comandos é diferente, pode ser diferente do modelo de processamento que existe para suas consultas. Eu não vou entrar tanto em integração, mas eu vou buscar um outro tema aqui com vocês que está diretamente relacionado com isso, que se chama Event Sourcing, que é outra coisa que se fala muito quando se fala sobre o CQRS. Esse mesmo cliente, também da Alemanha, ele veio para mim com a seguinte solicitação. Elemar, eu queria saber qual é o estado que estava a minha fábrica em março do ano passado. Aí ele não falou estado, né, porque não é de computação, né, gente? Mas, enfim. Aí eu olhei para a cara dele assim, tipo, ok. Para botar em mundos similares, é mais ou menos como se fosse o seguinte, ó, eu quero saber como é que estava o cadastro do meu cliente, Vinícius Sanger, em março do ano passado. Quais eram os dados que estavam no cadastro dele em março do ano passado? Daí você começa, ok, tem um backup. Event Sourcing diz o seguinte, ó, imagina que no lugar de você pegar e salvar os dados do Vinícius Sanger numa tabela, num registro de uma tabela, você não salva os dados do Vinícius. Você coloca que no dia X, o cadastro foi iniciado e foi fornecido o nome e o endereço. No dia Y, foi fornecido o CPF. No dia Z, foi alterado o endereço para. Aí, quando você quer materializar o estado do cliente Vinícius Sanger, o que você faz é, você realiza de novo esses eventos em sequência, na mesma sequência, e você para no ponto em que você quer saber qual é o estado. Então, você tem uma consulta atemporal aqui. Você consegue definir o estado em qualquer momento. Lindo, né? Isso, em resumo, se chama Event Sourcing. Vamos relacionar isso agora com CQRS. Putz, Elemar, mas imagina o gap de performance que eu vou ter para poder reconstruir o estado do cliente Vinícius hoje. Eu vou ter que pegar historicamente? Não. O que você vai fazer é que você vai salvar snapshots no meio. Você vai dizer que no início do mês tal, os dados do Vinícius eram esse. No início do mês tal, os dados do Vinícius eram esse. No início do mês tal era esse. E aí você pega e executa de novo só os eventos que aconteceram depois daquele início de mês. Beleza? Quem faz isso? Grandes instituições financeiras. Banco. O banco, por que você acha que o banco tira seus extratos por mês? Qual mês que você quer o extrato? Porque ele faz exatamente isso. Ele tem um snapshot congelado de qual era o seu saldo no dia X. E aí ele só tem que refazer o quê? Os lançamentos a partir de então. Porque eles mantêm os eventos. Você congela os eventos se você precisa. Se não, antes você tem um evento de partida, você tem um evento de partida, e agora são 5 anos. Por obrigação legal. Veja o mundo sendo criativo. No nosso caso, especificamente, o que acaba acontecendo? Eu tenho o projeto. Eu não fico mandando aqueles dados, toda a informação do projeto o tempo inteiro, porque senão está louco, eu quebro o mundo. Certo? Qual é a saída? Quando o meu usuário movimentou o móvel um móvelzinho daqueles para o lado, eu mando para o servidor, de uma forma RESTful. Gente, tem uma discussão desgraçada sobre o que é RESTful. Não vou entrar nesse mérito. Eu mando uma requisição, post, HTTP, me dizendo que aconteceu uma movimentação. E eu pego essa movimentação e entendo ela como um recurso e coloco numa lista de eventos. E aí, quando eu preciso rematerializar o meu estado, eu simplesmente executo aqueles eventos na mesma sequência e eu tenho um snapshot que eu mantenho no ar conforme minha infraestrutura de servidor aguenta em cache. Essa acaba sendo a brincadeira. Ok? E isso acaba sendo Event Sourcing, que o pessoal costuma falar, que geralmente está diretamente associado com CQRS. Mas falando em medidas curtas, CQRS acaba sendo o principal pattern para quando você precisa desenvolver soluções que exigem alta disponibilidade e exigem
tolerância de particionamento. Ela implica puramente, de uma forma muito simples, para se sair daqui e você pesquisar mais, por favor, pesquisem mais, dizer, em reconhecer que você tem um modelo de comandos que é diverso do modelo de consulta. Sendo que o modelo de consulta é ótimo para consulta. Só isso. Então, por exemplo, significa que se por acaso você tem uma tela onde você faz um relatório de clientes, e aquele relatório é absurdamente usado, significa que vale a pena você pegar e gerar no seu servidor um cache para aquele relatório e entregar esse cache. E não vai recuperar o domínio, o estado, com mapeamento e whatever, para fazer uma consulta desgraçada toda vez que você for executar essa consulta. Isso é CQRS. É óbvio que isso traz alguns problemas. O problema mais presente se chama o problema da consistência. Você tem que ter uma estratégia de consistência eventual. Por exemplo, nesse caso da fila aqui, que eu estava falando para vocês, problema simples. Digamos que a fila caiu. Melhor, digamos que um processo que está depois foi executar esse processo e o processo falhou e não conseguiu atender aquela requisição. O que se faz? No caso do Azure, tem uma solução interessante. Você solicita uma mensagem que está na fila e ele diz, ok, está com você por 30 minutos. Se em 30 minutos você não me disser que você terminou o processamento que tinha que ser feito com essa mensagem, eu ressuscito a mensagem na fila. Ok. Ok, desde que você lembre de avisar, né? Senão vai ser processado de novo. Dentro de um certo tempo, isso gera alguns problemas sérios, no meu caso. Certo? Então, acaba sendo essa a estratégia recorrente que a gente acaba adotando. Filas são tudo de bom. Outro problema, outra implicação óbvia de CQRS é que, como você está falando com CQRS, está falando quando você fala em CQRS, está falando de sistemas fundamentalmente assíncronos. Então, por exemplo, quando você executar um post contra o servidor, ele não vai responder created. Não foi criado ainda. Ele vai responder accepted. Ok, eu aceitei esse comando e eu vou, em algum momento, disponibilizar esse dado para você. Se eu delete, você não vai retornar no content. Você vai retornar accepted. Isso implica que a sua interface do cliente precisa ter algumas modificações. Por exemplo, se eu vou pegar e fazer esses comandos e eles vão ser executados de forma assíncrona, eu não vou ter um feedback direto no meu servidor, como é que funciona a validação dos dados? Como que eu vou fazer para validar os dados? Uma forma natural de eu validar os dados passa a ser eu colocar a validação na interface. O que não é exatamente uma coisa bonita. Pessoas estão... Alguém aqui já deve ter batido na mesa assim, eu não vou ouvir mais esse gordo que vem lá de Caxias do Sul para mim botar validação na interface, poxa vida. Enfim. E outra coisa que você tem que começar a pensar você tem que começar a pensar numa estratégia de falha. Então, por exemplo, chegou uma mensagem para você que você considera que seja inadequada, eu sei que meu tempo já está acabando. Chegou uma mensagem para você que você considera inadequada, a sua unidade que está processando o comando vai ter que pegar e vai ter que colocar isso aonde? Numa outra fila. De quê? De mensagens que não foram bem atendidas. E aí você, eventualmente, vai ter que ter uma outra unidade para poder pegar aquela mensagem e fazer alguma coisa com ela. Informar o usuário de que, olha o que a Amazon faz. Querido Elemar, isso aconteceu porque há pouco tempo, houve uma mudança na legislação brasileira que dizem que você não pode mais executar operações em real com agentes financeiros internacionais. É uma beleza isso. Todo mundo se ferrou. Até hoje eu não consegui comprar o Office 365, por exemplo. Até agora não dá para comprar esse negócio. Está uma confusão. Mas aí, o primeiro cara que eu tive esse problema foi com a Amazon. Fui comprar um e-book. O que a Amazon faz? Na hora que eu peguei e fiz a compra, a Amazon pegou e mandou para mim uma mensagem dizendo que, ok, Elemar, o livro já está no seu Kindle. Eu, yes! E logo depois eu recebi um e-mail da Amazon dizendo, Elemar, por alguma razão que nós não sabemos, nós não conseguimos efetuar, o seu cartão de crédito deu refuse. Eu, oh meu Deus, acabou meu saldo. Ter mulher é foda.
eu tenho que cancelar esse cartão. Mas não foi o caso. Então, cara, o problema, no final das contas, acabou sendo esse. Mas é um processo que precisa ser executado. O que aconteceu? Esse comando é assíncrono. A Amazon deu OK para mim. Por quê? Porque o servidor respondeu para a interface o quê? Post da compra do Lemar do livro. Accepted. Não quer dizer created, mas é accepted. E se está accepted, tudo maravilha. Mas, depois esse comando teve uma falha de requisição e teve que ser empilhado uma fila de erro, que outro cara foi dizer assim, olha, amigão, então, né? Foi accepted, mas não accepted. Então, a gente vai ter que dar uma revisada. Isso implica num novo desafio de arquitetura, que é o modelo assíncrono. Porém, escalável como um inferno. Né? Então, vamos lá. Movendo as minhas soluções para a cloud, que é outro tema apaixonante. Mover suas soluções para a cloud implicam necessariamente em não só botar as suas soluções rodando num servidor, isso você já faz hoje. Implica numa revisão da sua arquitetura. E, provavelmente, essa revisão da sua arquitetura passará por um modelo de disponibilidade, que é o que a cloud se propõe, para um modelo de tolerância a particionamento, que é o que a cloud se propõe, mas com uma nova estratégia quanto à revisão da consistência. E CQRS acaba sendo um dos patterns adequados para mapear essa solução. Mais de 90% do grupo não tinha ouvido falar sobre CQRS no início, quando eu perguntei. Né? O que é preocupante para um grupo de arquitetura. Como um pequeno lembrete aqui. Né? Por quê? Porque no mundo que se fala tanto sobre cloud, soluções escaláveis são tema obrigatório. Não que eu seja grande referência, mas a minha recomendação para vocês, e para todos nós, já que existe um grupo para discutir arquitetura, é que a gente sente e se reúna um pouco mais para discutir sobre CQRS. E aí a gente pode pegar e botar nomes aos bois, né? Tipo, qual é a unidade de mensageria que a gente está utilizando e quais problemas que a gente tem com isso? Quais são os desafios de UI que a gente está encontrando e como é que a gente está mapeando isso? Eu moro aqui em Caxias do Sul e vai ser um prazer descer a Porto Alegre nos encontros do grupo para a gente continuar discutindo esse tema. Meu tempo, mais do que acabou, eu acho. Tem um pouquinho, então dá para fazer pergunta? 2 minutos de pergunta. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Gente, eu saio de Caxias. Vai lá. Ok. Ah, ok. Para ajudar a gravação e repetindo a pergunta, tentando condensar ela da forma como eu entendi, já verifica se eu entendi certo também, você quer dizer o seguinte, eu tenho um sistema baseado em mensageria e troca de eventos. E eu tenho agentes que estão interpretando esses eventos. Porém, eu preciso fazer suporte a diferentes versões de eventos transitando na minha fila. É isso? Enfim. Eu vou ensinar um truque para vocês que eu falo em toda palestra que eu faço, mas sempre me ajuda na resposta, cara. Quando alguém faz uma pergunta ferrada dessas aí, você bota a mão no queixo, faz uma cara de inteligente, para mim é difícil, mas eu vou me esforçar, e responde bem sério. Depende. Sempre dá certo. Se um dia você estiver na frente de um cliente e fizer uma pergunta ferrada para você, faça aquela cara de depende. Agora, respondendo a sua pergunta, depende. Mas avançando, cara, na prática, versionamento de mensagens é um negócio complicado. A estratégia que eu venho adotando implicitamente dentro de casa é o seguinte, eu suporto uma versão de mensagem por pelo menos 6 meses, depois de eu liberar a versão nova. Eu continuo mantendo os meus serviços suportando as 2 versões. Ah, Elemar, isso quer dizer então que o meu agente, aqui em cima, né, o meu agente, ele vai ter que fazer um if formato isso, faz isso, else formato outro, faz outro? É isso que você está dizendo para mim, Elemar? Sério que eu vim aqui para ouvir você falar isso aqui, seu animal? Não, não. Você faz o seguinte, ó.
Você coloca um outro agente na frente, certo? E esse outro agente na frente, ele toma a decisão. Se por acaso a mensagem estiver no formato novo, simplesmente encaminha. Vai ser um pipe filtro, outro padrão de arquitetura bacana. Se por acaso estiver no formato certo, deixa seguir direto. Se estiver no formato antigo, faz a tradução. Nunca, never, never, ever, never, coloca dentro do agente de processamento a responsabilidade pela interpretação dos dois formatos. Coloca um agente na frente. E aí você notifica as pessoas, e outra, né? Cria uma estrutura de configuração para você poder colocar e retirar agentes. E adota uma política clara. 6 meses, no meu caso, é o tempo que eu aguento. Depois de 6 meses, eu vou tirar fora e vou dar rejected, porque a mensagem está no formato inválido. Ok? Espero estar dando uma resposta boa. Depende. Né? Mais alguma coisa? Por favor, quer botar o microfone para não ter que responder tudo de novo para ele? Vou responder para repetir a pergunta? Não vai? Então faz que eu repito em voz alta aqui. Uhum. Uhum, uhum. Tem. Pergunta do colega é a seguinte: geralmente quando você fala sobre CQRS, você fala sobre empilhamento na fila de modelos que vão ser processados por agentes que vão executar eles como comandos, é isso? Não tem como ser mais simples? Resposta direta? Tem. Deve? Não sei. Tá? Vamos fazer uma discussão rápida aqui, rapidinho, para vocês poderem, para a gente poder se liberar. Isso, gente, é uma discussão filosófica, aonde se você pegar 2 arquitetos que beberam um pouco mais, daqui a pouco dá briga de tapa. Tá? Mas o que acontece é o seguinte, vou apresentar para você a minha visão. Por favor, se alguém quiser bater em mim, lembra que eu faço musculação, estou erguendo 200 quilos, quase, então vai com calma para bater em mim. Eu corro rápido pra caramba. RESTful, APIs RESTful, são centradas em dados. CQRS é um modelo baseado ou centrado em comportamento. Data-centric versus behavior-centric. Isso significa que, inclusive, o pessoal costuma dizer assim, eu li muito, todo mundo aqui leu o Domain Driven Design, né? Mentira, ninguém leu aquele livro, que é chato pra caramba, ele só é citado. Mas vamos lá. Li Domain Driven Design. Aí eu quero aplicar DDD com REST. É complicado. Por quê? Porque DDD é behavior-centric e REST é data-centric. Mas, sempre tem um porém, né? Você pode abstrair um pouco o conceito, botando uma camada no meio, fazendo a conversão dos seus comandos, das suas mensagens REST e convertendo elas em comando. É isso que eu faço. Durante algum tempo, eu tinha uma fila de comandos onde eu enfileirava os modelos e dava post dos modelos. Hoje, o que eu acabo fazendo é, não, deixa eu receber o bom e velho post tradicional, vou responder para o cara um accepted e vou pegar esse accepted e vou enfileirar ele como modelo. Mas essa não é a pergunta que você fez, você foi um pouco antes aí. Né? Você estava dizendo para mim, Elemar, eu não quero botar fila, não quero enfileirar fila e coisas do gênero. Dá para fazer também. Qual é o problema que você acaba tendo com isso? Questão de escalabilidade horizontal. Fica um pouco mais complicado de você escalar horizontalmente. Não é impossível, mas fica um pouco mais complicado de você escalar horizontalmente do que você admitir um modelo de fila. Porque se você pegar e fizer comunicação direta do teu agente de interface com o teu agente de domínio, baixando o nível aqui, se você faz isso aqui, você bate no pressuposto que os dois estão disponíveis o tempo, os dois estão disponíveis o tempo inteiro. Pelo menos uma instância do domínio e pelo menos uma instância da interface. E, eventualmente, no mundo real não é assim que acontece. Quando você vai fazer o deploy, eventualmente você não vai ter nenhum agente do domínio disponível. Porque você está atualizando. Certo? Ou então você vai fazer o que o Azure faz lá, que é derruba um, faz a atualização dele, levanta, daí derruba o outro. Então, o teu processo de deploy começa a ficar difícil. Até o teu deploy fica mais fácil quando você adiciona a mensageria. Mas lembra o que eu falei no início, eu até usei o Messenger como exemplo.
A mensageria é uma camada adicional, é um nível extra de indireção, que traz complexidade não essencial, traz complexidade acidental. Ou seja, uma complexidade que você está escolhendo para o teu software, para o teu domínio. Fuja dela que nem o diabo da cruz. Tá? Não adote CQRS, a menos que você tenha problemas que são mapeados naqueles 3 cenários que eu trouxe no início. Porque tudo isso é interessante para Facebook, mas vemos e convenhamos. Nós não somos Facebook. Né? No meu caso, o meu software que levar dessa solução não é Facebook, não tenho a demanda dos caras. O que eu tenho só é que eu também não tenho a grana que eles têm para ter tanto server, eu tenho muito menos servers. Então, eu acabei tendo que resolver o negócio com arquitetura, porque sou pobre, mas sou limpinho. Né? Mais alguma coisa, gente? Não dá mais tempo, eu acho. Eu vou estar aqui durante todo o dia. Né? Prazer gigante ter falado com vocês. Elemar JR no Twitter, né? No blog e tudo mais. Muito obrigado pela atenção de vocês.